Abra comigo aí rapidinho, Êxodo 25. Vou ler o 1 e o 2, depois o 8 e o 9. E nós vamos falar hoje, o Rodrigo está me olhando com uma cara assim, ué Thiago, você falou para mim que ia falar de outra coisa ontem. E ele sabe do que eu ia falar, e como é que eu ia pegar um texto do Velho Testamento para falar disso, né? Não dá, é que eu vou falar de outra coisa. Eu ia falar hoje a respeito de fé e risco, mas até ontem eu estava decidido a isso, com o coração nisso. Mas hoje de manhã acordei com um outro sentimento no coração, meio em dúvida. E durante o dia, o Espírito Santo falou com a minha amada esposa, que está brava comigo hoje, mas ela não deixa de ser amada. Deus mandou ela ler Hebreus 9. Em Hebreus 9 falava do tabernáculo de Jesus. E a minha dúvida era de falar em relação ao tabernáculo, mas o tabernáculo de Moisés. Então quando Deus falou isso com ela, ela falou: amor, é para você pregar sobre tabernáculo. Eu falei: amém, então vamos lá. E é nesse texto que nós vamos falar. Achou aí, Fê? O quê? Não abriu? Êxodo 25, 1 e 2. Aí. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Agora o 8 e o 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Queridos, o tabernáculo de Moisés, ele é para nós um mapa de adoração, para relação com Deus. Muitas vezes quem já nunca se encontrou assim, você teve um encontro fantástico com Deus, num momento seu no secreto, e 2 dias depois você volta para o seu secreto e você fala: meu, não está acontecendo nada. Quem já viveu isso? Eu vivo isso, acho que dia sim, outro também. E esse tabernáculo de Moisés, ele vai nos apontar para esse caminho. O que fazer? Como é que nós nos direcionamos nos dias maus? Como é que nós nos portamos? Nesse momento que nós olhamos e falamos: Deus, a minha oração não está passando do teto. A minha adoração não está saindo nem de dentro de mim, que dirá chegar ao Senhor. Em outras situações nós já estivemos na igreja, e os abençoados ministros de louvor nunca disseram assim, né? Vamos entrar no Santo dos Santos. Quem já ouviu isso? E quem nunca se perguntou: já não estamos lá? Nós não estamos nesse lugar? Sim ou não? Talvez. Quem são? Onde vivem? Como alcançamos? Como é que é? A Fabi que brinca disso. Quem são? Como se reproduzem, onde vivem, de que se alimentam. Não perca sexta-feira no Globo Repórter. Mas por que os ministros falam isso, por exemplo? Vamos entrar no Santo dos Santos. E tem tudo a ver com essa questão do tabernáculo de Moisés. Deus instrui Moisés nesse capítulo de Êxodo 25, o capítulo inteiro ele trata disso. E nós vamos aprofundar um pouquinho nesse sentido aqui do que é. O que é o tabernáculo de Moisés? O que acontece? E eu vou te mostrar, queridos, que biblicamente isso é animal. Fala para o irmão do seu lado: é animal. Fala, gente, sem medo. A principal razão, queridos, que Deus aponta para Moisés, diz: construa um tabernáculo, é porque Deus tinha a intenção de habitar no nosso meio. Tabernáculo significa exatamente isso, habitação. Então o primeiro dos pontos é que Deus deseja, desde a criação do mundo, em Adão e Eva, até o Apocalipse, quando tudo se acabar, para nós humanos pelo menos aqui nessa terra, a intenção de Deus foi e será sempre habitar. Ele nunca teve o desejo de nos visitar esporadicamente. Ele nunca teve o desejo de repente aparecer na sua casa, tocar a campainha: oi, estou aqui. Não. Ele deseja habitar. Ele deseja abrir a sua geladeira.
pegar aquela coca que você está guardando lá tem 5 dias para acabar o gás, e aí você tomar. Ele deseja habitar ao ponto de saber na sua casa onde é que estão as suas roupas íntimas, por exemplo. A intenção dele nunca foi de uma visita esporádica. Amém? Coloca aí pra gente, Fê, então, a imagem. Eu vou usar esse trem. Como é que acende a luzinha aqui mesmo? Ó, o vermelhinho, ó. Quem já viu essa imagem? Quem fez o curso de panorama já viu. Os que não fizeram, vos apresento o tabernáculo de Moisés. Tá? Para quem não sabe, N, norte, sul, S, sul, S, leste, L e oeste, O. Amém? Comecei bem já, né? Mas vamos a alguns pontos importantes a respeito do tabernáculo. Essa imagem eu retirei do livro Profetas e Proféticos da Sarah Hayashi. E nesse tabernáculo, queridos, nós temos 3 pontos aqui. Eu vou te mostrar que muitas vezes, em muitos momentos das nossas vidas, nós estamos em algum desses 3 ambientes. O primeiro deles aqui é o átrio. Esse primeiro retângulo aqui grande é o átrio. Quem entrava nesse lugar? Nós, meros mortais, entrávamos até ali, só ali. Átrio, nesse lugar grande. Depois aqui nós temos 2 lugares separados por um véu aqui, uma cortina. Tá? Aqui é o santo lugar. Quem entrava aí? Somente os sacerdotes. Somente não, os sacerdotes e o sumo sacerdote. E quem entrava no santo dos santos? Somente um homem, o sumo sacerdote. Então pensa comigo, Deus está aqui. Ele habitava ali. Ali está a arca do concerto, a arca da aliança. É onde Deus fica. Deus está aqui. Quem entra nesse lugar é só o sumo sacerdote. Então, para o sacerdote ter relação com Deus, ele tinha que se relacionar com quem? Com o sumo sacerdote. Até aí, beleza. E para nós, meros mortais, nos relacionarmos com Deus? Nós nos relacionávamos com o sacerdote se relacionava com o sumo sacerdote se relacionava com Deus. E aí eu quero te dizer aquela frase do 01 do Bop. Vai dar ruim. Porque você pensa só, para eu me relacionar com a Fabi, eu preciso me relacionar primeiro com o Rodrigo. Aí o Rodrigo tem relação com os filhos dele têm relação com a Fabi. Aí eu quero falar com a Fabi, eu falo com o Rodrigo fala com os filhos fala com a Fabi. Vai chegar lá o que eu disse para o Rodrigo? Eu quero te dar um beijinho. Vai chegar para ela lá, eu quero comer um miojinho. Né? Então, primeiro aspecto, Deus nunca teve a intenção, queridos, de se relacionar somente com o sumo sacerdote. Os homens se sujeitaram a isso. Em Moisés, no deserto, Deus falou: purifica o povo e vão diante do monte, porque ali no monte eu vou me mostrar para eles. E o que aconteceu com o povo? Cagou. Fala para o irmão do seu lado: cagou. Eles ficaram com medo, eles tremeram de medo, e eles falaram para Moisés: Moisés, busca tu o Senhor, e nós te ouviremos. E ali começou essa questão de ter um homem sendo representante de Deus. Essa nunca foi a intenção de Deus, queridos. Mas vamos esmiuçar um pouco a respeito do tabernáculo. Êxodo 25, do 3 ao 8. Fê, se quiser descer, pode descer. Eu vou lendo aqui, não tem problema não. Êxodo 25, do 3 ao 8 diz assim: estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei dentro deles. Mais uma vez, queridos,
chega nesse ponto aqui, ele diz o que? Eu habitarei. A intenção de Deus é estar conosco. Então vamos aprofundar um pouquinho a respeito desses itens. Os 3 primeiros itens que ele menciona aqui são ouro, prata e bronze. Eu quero te mostrar que todos os itens dentro desse tabernáculo, eles apontam para uma única coisa: Jesus. Em todos os sentidos e de todas as formas. Ouro, prata e bronze. Ouro representa divindade, prata representa redenção e bronze representa sofrimento. E o que Jesus veio fazer no nosso meio? Ele era um Deus que abriu mão de si. Ele se tornou a redenção dos nossos pecados e Ele sofreu por nós. Então os 3 primeiros itens apontam já para Jesus. Depois 4 itens, 4 cores diferentes. Fala de azul, fala de púrpura, fala de carmesim ou vermelho e fala do linho fino que é branco. Azul, a representação da revelação. Jesus como Filho de Deus. Presença e glória de Deus. O livro de João. Púrpura representa Jesus como um rei. E o livro de Mateus. Vermelho ou carmesim representa Jesus como Salvador. E o livro de Lucas. E o linho fino, a cor branca, representa Jesus como um homem perfeito. E o livro de Marcos. As 4 representações então do único evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas. Fora isso, nós temos outros 4 itens: o pelo de cabra, o pelo de carneiro, o pelo de texugo e a madeira de acácia. O pelo de cabra representa profecia. O pelo de carneiro representa que o rei derramou o sangue. O pelo de texugo ou de golfinho é a ausência de beleza. Jesus se esvazia de si. Ele abre mão da sua glória e se torna um homem. E a madeira de acácia representa a carne incorruptível. Tudo isso aponta para Jesus. Ah, Tiago, mas de onde você está tirando isso? Por que isso? Colossenses 2,17 diz assim: todo o Velho Testamento é a sombra das coisas futuras. E Hebreus 10:1 diz assim: tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Se nós continuarmos lendo o livro de Hebreus, capítulo 10, fica muito claro toda a tipologia de Jesus no Velho Testamento. De ponta a ponta do Velho Testamento, vocês vão ver que tudo aponta para Jesus. Cada homem levantado apontava para Jesus. Davi, enquanto rei, apontava para o reinado de Jesus. José no Egito apontava para o governo de Jesus. Todos os homens, todos homens e mulheres, tá, apontavam para Jesus. E se nós olharmos para o Velho Testamento com esse prisma de Jesus, ou se nós olharmos para o Velho Testamento como se isso aqui fosse uma lupa, colocando Jesus na frente, segundo o prisma de Cristo, nós vamos entender e nós vamos ter a revelação do que de fato é o Velho Testamento para os nossos dias. E é nessa hora, queridos, que nós damos liberdade para o Espírito agir, para Jesus atuar, que a Kodak começa a entrar em ação. A revelação vem. Amém? Nós recebemos espiritualmente aquele envelopão amarelo, muitas vezes com aquelas fotos horríveis dentro dele. Quem lembra disso? Todo empolgado, a gente ia pegar aquelas fotos. E você tinha feito uma viagem, você pediu para o cidadão bater uma foto, ele corta a sua cabeça. Quem já viveu isso? Eu sou das antigas, eu tive esse tempo também. Na verdade eu vi os meus pais bravos. Ou cortava o joelho da cintura para cima. Sabe? Nós precisamos ter esse prisma para vivermos, para entendermos, para fundamentarmos as nossas vidas em tudo isso. E é com esse prisma que nós vamos entrar a fundo aí na questão do tabernáculo de Moisés. E por isso eu declaro sobre nós o que diz em Efésios 1,17: espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento, para que a verdade dele se manifeste sobre as nossas vidas. Amém? Até aqui foi uma breve introdução. Agora eu vou entrar numa outra introdução. E os últimos 2 minutos eu vou pregar. Amém? Quem é hoje o tabernáculo? Nós. O jardineiro é Jesus, o tabernáculo somos nós. Amém? Então onde é que
Habita o Espírito de Deus hoje? Em nós, em todos nós? Sim, aqueles que de fato aceitaram a Cristo, sim. Então, voltando para todo o tabernáculo aqui, se nós olharmos o primeiro dos pontos aqui, você vai ver aqui no leste, existe uma porta. E eu quero explicar bem claro para vocês, queridos, as portas nesses dias, elas não eram como essas portas aqui no banheiro, aqui na saída lateral. Não eram portas, tá? Mas eram véus. E eu vou falar mais para frente para você a espessura de cada um deles. E vocês vão entender algo que é realmente impressionante. Mas essa primeira porta, os hebreus já nessa época, e até os dias de Jesus isso perdurou, eles deram um nome carinhoso para essa entrada aqui. Alguém sabe qual era o nome? Ninguém. Isso é incrível, o quê? Daí não vale, né? Vale isso? Você pergunta na prova, qual é a resposta disso? Aí você põe lá, talvez eu saiba, professora, mas eu não lembro. É resposta vale? Mas eles tinham apelidado carinhosamente essa porta, essa primeira entrada, como verdade. Lembrei. E é impressionante como, depois eu vou mostrar o restante, mas em João 14:6, a parte A diz o quê? Jesus dizendo, ele diz, eu sou a verdade. Tá? A respeito da porta, se nós olharmos para essa porta aqui parece um desenho pequeno, queridos, mas a porta, ela é grande. Mas a entrada, você conseguir passar por dentro desse véu, eu vou explicar lá na frente, vocês vão entender melhor, mas a entrada, ela era pequena. Isso nos remete ao quê? A uma outra questão importante que a Bíblia nos diz o tempo inteiro. O caminho, a porta é larga, mas o caminho é estreito. Jesus já dizia isso. Eu sou a porta. Nós temos aqui 3 portas. Essa e aqui também é uma porta. São 3 entradas. E Jesus já dizia, eu sou a porta. João 10:9. Mas vamos lá, vamos entrar a fundo. Eles passam a porta aqui e eles chegam nesse primeiro ponto. E esse é o pior ponto do tabernáculo. Por quê? Alguém sabe por quê? Da muvuca? Não. Sim, tinha um monte de gente aqui. Pode até ser um ponto também, mas a questão é, você criou durante um ano um animal. Você se apega a ele, você cria afeição por ele. E nesse ponto aqui você entrega o seu animal para o sacerdote. Para você ver esse animal que você criou afeição, que você cuidou, que você amou, ser degolado. E esse é o primeiro ponto para nós. Nós precisamos entender que para que haja vida é necessário que haja morte. Você está muito vivo? Está doendo? É porque você está vivo. Se já não dói, se as coisas já não te incomodam, você está de fato morto. E aí você precisa tomar um cuidado, porque você pode estar morto espiritualmente, ou espiritualmente falando, você pode estar morto para aquelas coisas. São 2 coisas bem distintas. Uma tem a ver com apostasia, outra tem a ver com maturidade no reino de Deus. Mas eu não vou entrar nesse prisma. Essa primeira parte, queridos, é onde nós precisamos de fato morrer. Mas ele tem, depois disso, um outro aspecto. A pia do... Gente, eu sou carente. Eu preciso que vocês me respondam. Tem aqui então a pia do lavatório. E o que havia nessa pia? Eu não lembro se isso foi comentado no panorama. Mas nessa pia, não existia só a pia. Existiam ali muitos espelhos. As mulheres hebreias tinham, e as egípcias também haviam ofertado muitas coisas e muitos espelhos juntos. E nesse lugar haviam espelhos ali. Por quê? Nesse lugar é onde o sacerdote se lava. Porque ele não pode entrar no santo lugar sujo, impuro.
para ele se lavar, ele precisa se enxergar. E convenhamos, quem já se machucou? Quem já caiu de bicicleta? Descendo aquela ladeira, ralou o joelho assim uns 3 metros. Ou caiu em algum outro lugar, ralou a mão, tirou o tampão do dedo jogando bola na rua. Acontece ou não acontece? Quando você se machuca, você fica limpinho? O sangue escoa. Às vezes um cortezinho pequenininho, você põe um band-aid, o band-aid não dá conta. O sangue flui. Então aqui, de fato, eles precisavam se limpar. Imagina você degolar um animal. A gente machucando a ponta de um dedo já sangra. Você degolar um animal, o negócio espirrava para tudo quanto é canto. Aí eles precisavam chegar ali, o quê? E se olhar. Não adianta, eles não olhavam ali para os caras que trouxeram o animal. Eles olhavam para eles. Esse é um outro aspecto que nós precisamos ter, olhar para nós mesmos. Nós limpamos a nós mesmos. Se a pessoa é imatura, eu posso auxiliar ela. O Isaac não toma banho sozinho, a gente dá banho nele. Mas chegará um momento que ele adquirirá a maturidade ao ponto de se banhar sozinho. A mãe vai ter que perguntar: ô, passou shampoo? Lavou as partes íntimas? Não, mamãe. Então volta para o chuveiro, pode acontecer. Mas nesse lugar, queridos, é um lugar que nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos tirar o cerne das outras coisas e voltar os nossos olhos para nós. Passando desse altar aqui, dessa pia de lavatório, nós chegamos a essa porta de entrada do Santo dos Santos. E eu já dei a dica aqui, né? A primeira porta chamava Verdade. Essa segunda porta então chamava-se Caminho. A primeira era a Verdade. Ah, é verdade. Não, na verdade é o contrário. A Rebeca me confundiu, amor. A primeira é o caminho, a segunda é a verdade. Então, perdão, gente, eu falei errado. Não, a primeira é verdade. A primeira é caminho. Em nome de Jesus, gente, para de me confundir. A primeira é caminho. Essa segunda porta, ela foi denominada como verdade. E se nós olharmos João 14, 6, A e B, ele diz o quê? Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade. Nada na Bíblia está ali à toa. Tá, mas vamos lá. Por que essa segunda porta era a verdade? Por que eles denominaram essa porta como sendo a verdade? Porque as pessoas chegavam nesse lugar aqui, no altar de sacrifício, eles entregavam um animal para o sacerdote. E eles diziam ao sacerdote: eu estou entregando esse animal por causa desse e desse pecado. E o sacerdote então, e aí? Nossa, me tesouraram. Mas ali, vocês estão vendo ali? Eu estava vendo. Eles entravam então nessa porta, nesse segundo ambiente aqui, obrigado. E ali eles falavam o que aquelas pessoas lá fora haviam dito a eles. Esse lugar era o lugar da verdade. Eles expunham toda a verdade que as pessoas haviam falado a eles. Por isso essa porta tinha o nome de verdade. Dentro desse ambiente nós temos 3 questões aqui: o candelabro, mesa dos pães e o altar de incenso. Após esses 3 elementos, queridos, nós temos uma outra porta aqui, ó. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito do véu. Desde que eu ouço falar sobre isso, o véu do templo se rasgou. Quem já ouviu sobre isso? O que você pensa? Eu sempre pensei o véu da noiva, fininho, facinho. Mas a coisa não é bem assim, queridos. Esse véu, por isso nós dizemos que é uma porta, que ela chega a ser mais grossa que essas portas nossas de hoje em dia. Essa porta, ela tinha cerca de 13,5 metros de largura por 18 metros de altura. Nós temos aqui, do chão ao teto, acho que 4 metros. 18 de altura. Eu acho que ela chegava a ser quase o tamanho do prédio. Você imagina isso?
13 metros de comprimento por 18 de altura. E ela tinha cerca de 12 centímetros de espessura. Abre esse véu. É levinho? É facinho passar por ele? Então o negócio é estreito. Quando nós lemos em Mateus 27, 50 e 51, Jesus, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do santuário, esse véu, ele rasga-se de cima a baixo em duas partes. A terra treme e as rochas se partem. Cara, você consegue imaginar esse véu se rasgando sozinho, de cima a baixo? Quando eu entendi isso, eu falei, o negócio é animal. Por isso que eu falei para você, diga para o seu irmão do seu lado, é animal. Porque, primeiro, rasgar de cima a baixo, 18 metros de altura. Quem sobe 18 metros para rasgar um negócio de cima para baixo? Ninguém sobe, ninguém faz isso. Segundo ponto, por que rasgou de cima para baixo? Porque essa decisão vinha dos céus para a terra. E aí o terceiro ponto é que, de fato, esse véu se rompeu. Não por mãos humanas. Era impossível que algum humano rompesse com isso. Eu comentava com a Rê hoje. A gente precisaria de uma tesoura gigantesca para romper com um negócio desse. Acho que era mais fácil se rasgar esse negócio com um machado. Se fosse uma madeira. Eu não consigo imaginar rasgar um véu. Eu pego 5 folhas, já é difícil de rasgar, que é fino. Imagina. 12 centímetros de espessura tinha esse véu. O negócio, que é isso, irmão? Ó, o véu. Ali está até fininho. Mas o negócio era estreito. Então essa terceira porta, queridos, ela representa o quê? Qual era o nome que davam a essa porta? De novo, os hebreus davam um nome para ela. Eu já dei toda a dica para vocês, gente. Vida. Vida. Onde estava a Arca da Aliança? Era onde a glória de Deus, a vida de Deus se manifestava. Por isso esse véu se chamava vida. As pessoas falavam que o terceiro véu era a vida. E aí diz lá em João 14, A, B e C: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí quando nós passamos por esse véu, nós estamos de fato dentro do Santo dos Santos. A Arca do Concerto. O que tinha dentro dessa arca? Quem lembra? Quem fez o curso tem que lembrar dessas coisas. A vara de Arão, que havia florescido. O quê? As tábuas. As segundas tábuas, né? Que as primeiras ele quebrou. E o quê? Maná? Maná não apodrecia? Ó a dúvida. Como o Felipe fala, não, silêncio da morte. Ai, Jesus. Nesse lugar tinham esses itens. E por que E quem entrava, queridos, nesse último lugar? Somente um homem entrava nesse lugar. Quem era? O sumo sacerdote. E como é que ele entrava nesse lugar? É quase isso, filho. Ele entrava ali, ele colocava sinos em seu corpo, ele amarrava sinos na cintura, no peito, nos ombros. E em nenhum momento ele parava de se mexer ali dentro. Ele ficava andando o tempo inteiro o quê? Para aqueles sinos tocarem. Além disso, tinha uma corda amarrada nele também, porque qualquer coisa que eles fizessem errada, eles morriam ali. Imagina só você morrer no Santo dos Santos, aí o seu corpo fica lá para sempre, porque ninguém mais entra. Não, por isso tinha a corda. Eles puxavam, enterravam o cidadão longe dali. E por que isso acontecia? Por que os homens morriam ali dentro? Porque de fato, nesse lugar, no Santo dos Santos, a presença de Deus estava. Por isso que tinha todo um ritual, por isso que tinha toda uma liturgia para se chegar até esse lugar. Porque Deus entendia que Ele era santo, Ele sabia Ele é ruim, Ele mata as pessoas. Não, mas a santidade dEle fala por si só. E não é que a santidade é ruim. Um homem impuro diante da santidade de Deus, não é à toa que lá em Apocalipse, queridos,
Os anjos, os arcanjos, os anciãos, eles ficam o tempo inteiro declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Não é porque eles não têm mais o que falar. Já se passaram 5 eternidades, a gente não tem mais o que dizer, então Santo, Santo, Santo. Você já está cansado 5 eternidades depois, Santo, Santo. Ele é santo, fazer o quê? Ele é santo, não é isso. É porque Deus não tem fim, como também não tem começo. De eternidade a eternidade nós veremos e nos surpreenderemos com as novas revelações de Deus. E por isso nós estaremos lá declarando junto com os 24 anciãos, com os anjos, com todos os seres viventes: Santo, Santo, uau, Ele é santo, Santo. Você consegue imaginar isso? Porque só Ele é santo. Em Isaías 25, do 3 ao 8, diz assim: carmesim e linho fino, e pelos de cabra e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. De novo, habitação. Agora, como é que nós aplicamos, querido, o tabernáculo de Moisés nas nossas vidas? O que isso tem a ver com as nossas vidas nos dias de hoje? Nós não vamos fazer um sacrifício. Eu não vou pegar o coelho de alguém e matar. Eu não vou pegar o meu cachorro e matar. Eu não vou pegar o meu vizinho e matar. Mas como é que isso tudo se aplica às nossas vidas hoje? Primeiro ponto, o portão. Primeiro portão, aquele primeiro portão que diz o quê? Eu sou o caminho. Então primeiro é o, só para deixar claro, tá, gente? Esse primeiro portão, queridos, é a gratidão nas nossas vidas. Quando somos gratos, nós vivemos o melhor do Senhor. Porque quando existe gratidão em nós, não existe espaço para ingratidão em nós. Quando nós começamos a olhar para as coisas ruins, puxa, minha vida está assim, você para de olhar para as coisas boas, você para de ser grato, você começa a se incomodar com tanta coisa, com tanta besteira. Mas quando existe gratidão, nós deixamos de olhar para nós mesmos, porque nós vamos olhar para quem? Para Deus. Cara, Ele é o caminho. Aí você olha para Jesus e, obrigado, Jesus, porque por meio do seu sangue eu tenho livre acesso, porque por meio de ti nós temos um caminho para seguir, nós temos onde ir, como chegar. Seja grato. Pessoas que reconhecem a bondade de Deus não têm espaço para não ter a presença dEle nas suas vidas. Se somos ingratos, nós não estamos dando espaço para Deus, nós estamos enchendo as nossas vidas com outras coisas. Amém, amor? Amém, amor? Amém? Obrigado pela sua atenção. O segundo ponto, queridos, o altar de sacrifício. Como eu já disse, é onde nós morremos. Nós precisamos morrer, nós precisamos abrir mão do que nós achamos e entendemos ser o real, o ideal, o certo, o correto. E você já parou para pensar que talvez o que você entenda como correto não é o que Deus entende como correto? Outro dia pregando eu falei sobre isso. Quem é que tem realmente de fato sucesso em Deus? Um pastor de 100 ovelhas ou um pastor de 2.000 ovelhas? Aos olhos humanos, o de 2.000. Mas e se eu te disser que o chamado desse homem que pastoreia 2.000 ovelhas não era pastorear 2.000 ovelhas? Essa igreja que ele pastoreia, se ele não estivesse ali, a igreja seria de 20.000 pessoas. Mas o pastor de 100 tem um chamado para essas 100. Quem é que tem sucesso diante de Deus? Quem é que está correto então diante de Deus? Nem sempre aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós entendemos é de fato a verdade bíblica, a verdade de Deus para aquilo. Cuidado, dê um passo atrás. Abra mão da sua razão. No reino nós não temos que ter razão, existe um rei. E é Ele quem reina. Amém? Dê um passo atrás.
Nesse altar de sacrifício é o lugar onde nós morremos. É onde precisa existir arrependimento, quebrantamento e humildade. O arrependimento é o que nos transforma, queridos. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é você sentir um pesar pelas consequências do seu ato. Arrependimento é você entender que, de fato, eu errei contra Deus. Não importam as consequências, eu errei contra Deus. Se não tiverem consequências, eu errei contra Deus. Arrependimento é diferente de remorso. Judas sentiu remorso. Ele não se arrependeu. Judas não foi o único dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que traiu Jesus. Porque todos os outros abandonaram Jesus. Eu tenho uma tese particular que só João não abandonou. Mas não convém hoje explicar isso. Mas todos eles viraram as costas. Mas se arrependeram e voltaram. Você tem se arrependido? Ou você tem sentido remorso? Fica um ponto para você pensar. Veja o que diz em Salmo 63:1. Isso é Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser, ele anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, eu tenho sede de Ti. Isso é quebrantamento, isso é humildade. E nós precisamos nos ater a ter um coração como o de Davi nesse sentido. Porque Davi, ele era confrontado e ele fazia o quê? Natã confrontou Davi, Joabe confrontou Davi, e nas duas situações o que ele fez? Ele era rei, ele tinha autoridade, ele podia mandar matar os dois. O que ele fez? Nada, com os dois nada. Ele se separa, ele vai para o centro, para o santuário. Ele fala para Deus: Deus, pequei contra os céus e contra Ti, e somente contra Ti eu pequei. Você consegue ver diferença? Saul, ele foi contestado, ele foi confrontado por Samuel, e o que ele faz? Ele não está nem aí. Ele agarra na roupa de Samuel e diz: Samuel, ao menos fique comigo, para que o povo veja, para que o meu status não se perca. Ele tinha o quê? Remorso. Porque ele estava muito mais preocupado com as consequências e não com o seu ato errado em si. Amém? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? No altar acontecem 3 coisas, queridos. Nós derramamos sacrifício. É onde os animais são degolados, eles morrem. E o que acontece ali? Primeira delas, perdão dos nossos pecados passados. Efésios 1:7 diz isso. Segundo, o sangue nos purifica hoje. 1 João 1:17. E terceiro, nós somos justificados do nosso futuro. No altar do sacrifício, nós somos libertos do nosso passado, purificados no nosso presente e curados do nosso futuro. Porque nós vamos cometer ainda erros e falhas e pecados. E se alguém acha que não aqui, eu quero te dizer, você acaba de pecar. Deus ama quem somos, queridos. Ele só não nos ama, ou só não ama em nós aquilo que nos afasta dele. E por isso nós dizemos sempre: Deus ama como nós estamos, mas Ele não quer que permaneçamos como estamos. Por quê? Porque existem coisas em nós que nos afastam dele. Eu comecei a mensagem dizendo isso, do início ao fim. A intenção do Senhor é habitar em nós, é estar conosco, é estar presente. E o que nos afasta dele? Ou o que impede a vinda dele até as nossas vidas? O pecado. Então o que Deus odeia em nós? O pecado. Você consegue olhar para o seu irmão e amá-lo?
independente dos erros, das falhas, dos pecados dele, sem julgá-lo. Deus o julgou? Deus julgou algum de vocês? Não, o juízo não aconteceu, o juízo virá, mas para aqueles que aceitaram a Cristo, nós não viveremos isso. Se Deus que podia nos julgar não nos julga, por que nós julgamos uns aos outros? Por que nós apontamos o tempo inteiro, criticamos, acusamos, fazemos e acontecemos? E não amamos os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. Terceiro aspecto de aplicação para as nossas vidas, eu já mencionei a pia do lavatório, ela tinha ali espelhos. Nesse lugar é o lugar que nós olhamos para nós. Não é lugar, não é ambiente, não é momento de nós olharmos para os outros. Deus pode nos levantar como Natan, pode ou não pode? Pode, Ele faz isso com inúmeras pessoas, e eu louvo pelos Natãs na minha vida. Mas no seu momento, a sós com Deus, se você não tem direção de Deus, quero te dizer, você não é um Natan, você não é um profeta. Eu vou usar uma palavra pesada, você é um pateta. Porque você está querendo ser algo que você não foi incumbido por Deus a ser. E quando nós tentamos fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, nós estamos fazendo tudo errado. Seja Natan, mas seja Natan quando o Senhor te levantar para isso, amém? Nesse lugar, queridos, nós precisamos olhar para dentro. Se olhar de fato no espelho, sabe quando você está nu, dentro de casa, você olha no espelho e você fala, eita bicho feio. É assim que nós precisamos nos olhar. Despidos espiritualmente, despidos emocionalmente, sem desculpas, sem nada. O quarto ponto que nós aplicamos em nossas vidas, o lugar santo, que é onde está esse candelabro aqui, o santuário ali, a mesa dos pães e o altar de incenso. Nesse lugar, queridos, a porta que representa ele, lembra o que ela dizia? A verdade. Eu quero te dizer que você só chega nesse ponto se de fato você for verdadeiro com Deus. Porque em Deus, no ambiente onde Deus está, não existe espaço para omissão, não existe espaço para meias verdades, não existe espaço para falsidade. Jesus conta uma parábola do fariseu orando e de um outro homem orando. E o que acontece nessa oração? O fariseu está apontando e criticando, veja, eu não sou como ele, eu jejuo. E o outro está lá, eu não sou digno do Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Qual é a oração que o Senhor recebe? Quem é você nesse lugar secreto? Fariseu? Ou você é um Davi que se lança, que se quebranta, se humilha? Como não lembrar de Davi quando a arca chega a Jerusalém e ele de roupas íntimas sai dançando, pulando, bradando, adorando ao Senhor. Queridos, ele era o rei. Pensem no Bolsonaro de cueca, na esplanada lá, sendo empossado e ele adorando ao Senhor. É imaginável? Não é imaginável. É uma coisa muito fora do comum. Pessoas e inúmeras pessoas criticaram, por exemplo, o Bolsonaro, porque logo que ele assumiu, a primeira coisa que ele faz é o quê? Orar. Aí vários cristãos, inclusive, disseram, o Estado é laico. E eu concordo, o Estado é laico. Mas justamente o Estado é laico, a pessoa não. Ela tem direito. E nós acusamos o cara que está orando, buscando ao Senhor ali, diante de uma nação inteira. E nós estamos lá, não devia estar fazendo isso. Cara, que tipo de cristão nós somos? O que está bom? Se ele não busca, está errado. Se ele busca, está errado. Se ele morre, está errado. Se ele não morre, está errado. Qual que é o cerne? Qual que é o centro?
Dentro do lugar santo, queridos, nós precisamos ser francos, como eu disse. E existem 3 pontos: o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães asmos. O candelabro representa o fogo do Espírito Santo. De novo, amor, obrigado pela sua atenção. Que vai nos encher, queridos, de paixão por Ele, e o Espírito de revelação de Deus nos ilumina nesse lugar, porque nós somos verdadeiros. O altar de incenso é a nossa exaltação a Deus, onde damos a Ele tudo que só Ele é digno de receber. E a mesa dos pães asmos, ali continham 12 pães, cada pão representava uma tribo, cada pãozinho tinha um nome escrito nele, Lequem, que significa o pão da face. É o momento que nós compartilhamos de intimidade, aquilo que nós temos pregado nos últimos tempos aqui na igreja, tempo de mesa. Isso representa a mesa dos pães, é onde nós estamos face a face, é onde diante de Deus Ele olha para nós e fala: ei, está errado, você não devia ter feito isso. É fato que Ele te elogia também, é fato que Ele se alegra em você também, Ele vai te dizer isso nesses momentos. Após isso nós entramos então no Santo dos Santos, e eu já estou finalizando, queridos. Então quando nós entramos no Santo dos Santos, passamos pela terceira porta, que significa o quê? Vida. Obrigado pela sua atenção, meu amor. Este último véu, ou esta última porta, o que? Fala na cara agora. Ganhou, estrelinha. Este último véu, essa última porta, queridos, que nos dá acesso de fato à presença de Deus, é Jesus em nós. A vida. Hoje nós temos vida porque Cristo em nós, porque Cristo morreu, porque Cristo se deu, porque Cristo sofreu. Não tem a ver com você. Para de achar que você precisa merecer alguma coisa. Misericórdia é não receber o que nós merecíamos. Graça é recebermos o que só Jesus merecia. Então nós vivemos misericórdia e graça nos nossos dias. Para de tentar fazer. O Rodrigo pregou sobre isso semana passada. Você não tem que fazer para ser. Você é. Em Deus você é. E nós não fazemos porque fazemos. Nós não fazemos para sermos. Nós fazemos porque já foi feito por nós antes. Amém? Nós estamos dando, nós estamos nos oferecendo porque Jesus se ofereceu por nós antes. Essa tem que ser a razão central, o motivo central das nossas vidas. Então nós só chegamos a Jesus, nós só chegamos no Santo dos Santos diante de Deus por causa de Jesus. É onde nós tocamos a Deus. E resumindo agora, queridos, todos esses aspectos que nós falamos. O portão, o primeiro portão lá atrás, é onde nós somos reconciliados. Jesus nos reconciliou. No altar é onde nós somos redimidos. Jesus foi o nosso sacrifício. A pia é onde nós somos santificados. Por meio do sangue de Cristo nós fomos purificados. Sofisticados não, né? O candelabro é onde nós somos iluminados. E a palavra é o que nos ilumina. A mesa é onde nós somos satisfeitos. Nós só somos saciados em Deus. O altar é onde nós exaltamos a Deus. E o Santo dos Santos é onde nós tocamos a Deus. Nós hoje somos o tabernáculo, queridos. Nos dias maus é onde nós aplicamos esse cerne para as nossas vidas. É onde nós retornamos. E se nós seguirmos esses passos basicamente, isso não é um roteiro certo. 2 minutos disso, 2 minutos daquilo, não. Mas de fato, você pode reparar, quantos cultos não acontecem, e muitas vezes nós dizemos assim, o louvor hoje não fluiu. Foi o louvor que não fluiu? Ou foi você que ficou ali naquele altar de sacrifício, o louvor inteiro, e não passou para o próximo ponto? Porque o ministro não estava na pegada hoje.
Me diz onde na Bíblia menciona algo nesse sentido. Nós somos de fato conduzidos pelo ministro. O papel principal, nós falávamos na sala hoje, do ministro é esse. Mas ei, se o ministro estiver indo para o caminho errado, você vai junto? Se estiver legal eu vou. Essa sua frase demonstra isso. O louvor não fluiu. Ele não estava na pegada. A coisa não aconteceu. A mensagem não foi boa. Pare e reflita, volte a esses pontos e pense, onde é que você está? Por que muitas vezes a minha oração não passa do secreto no quarto? Muitas vezes porque eu desonro a minha esposa. Essa é uma questão. A Bíblia menciona isso. Mas inúmeras outras vezes não tem nada a ver com a minha esposa. Ela tem muito mais a ver comigo. Por quê? Porque eu me acho incapaz, porque eu me acho imerecedor, porque eu acho que eu não fiz o suficiente. Eu tinha, quando mais jovem, uma visão de que os grandes homens de Deus eram aqueles que passavam horas no secreto. E isso, graças a Deus, Deus ainda vem desmistificando isso na minha vida, mas é uma coisa que já desmistificou bastante. Porque a palavra não diz que o muito orar te faz um grande homem de Deus. A palavra nos instrui a ter tempo com Deus. Mas ela não diz que o muito tempo com Deus nos faz homens melhores, superiores, grandes, renomados, não. Eu posso passar o dia inteiro com a minha esposa. Amor, fica calado, em nome de Jesus. Mas se eu passo o dia inteiro com ela no celular, de que adianta? Eu estou conversando com ela, eu estou falando com ela, eu estou assistindo um filme com ela, o celular ali o tempo inteiro. Isso me tornou mais homem para ela? Isso me tornou mais amigo para ela? Isso me aproximou mais dela? Então é muito tempo que se passa com Deus que dita alguma coisa? Não, eu não estou dizendo também que você não tem que passar tempo com Deus, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos entender em que aspecto nós estamos vivendo hoje. E mudar essa chavinha. Hoje é uma noite de metanoia, nós precisamos mudar a mentalidade. Não é o que não tem a ver com quem está ministrando o louvor, tem a ver com o louvor que você está ministrando ao Senhor. Não tem a ver, tem também a ver com a mensagem, porque se alguém chegar aqui para pregar heresia, isso acaba com o culto. Mas tem muito mais a ver com um coração aberto para receber, do que de um homem eloquente pregando coisas profundas neste lugar. Nós não precisamos aqui em cima ter uma mensagem profunda. Nós precisamos ter a mensagem do alto. Seja ela simples, objetiva, ou complexa e profunda. Isso é o que vai ditar a profundidade que a mensagem vai alcançar em ti. Eu posso vir aqui e pregar uma mensagem profunda, mas não ter a direção do alto para isso. O que vai acontecer? A palavra de Deus nunca volta vazia, é um fato, mas ela não vai atingir o propósito que teria atingido se fosse a mensagem que Ele quisesse que eu tivesse pregado. Se coloque de pé, querido, no seu lugar. Vamos orar, vamos encerrar. São 9h50, está cedo. Até pensei que eu fosse demorar umas 2 horas para pregar. Mas eu quero que você reflita nessa hora. Em que lugar você está? Em que aspecto você tem vivido? E eu quero deixar uma pulga atrás da sua orelha. A palavra diz em Malaquias, no último livro do Velho Testamento, que já era um livro profético para o Novo Testamento. Gente, foca aqui, não desverte não. Em Malaquias, e depois dela é repetida em Atos. E é uma palavra do Senhor dizendo assim: eis que nos últimos dias eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi.
que você fala, pô, Tiago, por que você pregou sobre o tabernáculo de Moisés? Eu quero te dizer, não percam os próximos capítulos. Quem sabe daqui a um tempo eu pregue sobre o tabernáculo de Davi. Mas essa é uma realidade para as nossas vidas hoje. Em que aspecto você tem vivido hoje? Em que lugar você está batendo cabeça? Em que ponto você entra e fica ali 1 hora, 2 horas, e não passa disso, e você vê e diz, pô, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja, ela não está me levando para esse lugar. Ei, a igreja não te leva a lugar nenhum. Não são homens que nos levantam, e não são homens que nos levam para lugar nenhum. Deus usa de fato homens para levantar quem Ele quer, mas não são os homens que levantam ninguém. Então pense, reflita. Se a Fabi não tinha, ela vai cantar uma música. Cadê o microfone? Pô, irmão. A Tati canta. Eu quero que você pense, reflita e você fale com Deus. Ei, eu quero te dizer hoje, eu não vou ser Moisés na sua vida. Eu não vou intermediar a sua relação com Deus. Eu não vou tomar a frente da sua relação com Deus nessa noite. Você vai orar. Você vai falar com Deus. Foca aqui, gente. Deixa as crianças, não tem problema, deixa elas. Se de fato você espera mudar a sua vida, você precisa dar um passo na direção de Deus e entender e discernir dele o que Ele quer para você hoje. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama
paz, em segurança para as nossas casas, Deus. Nós colocamos diante deste esse feriado prolongado que temos aqui diante de nós. Seja um tempo de descanso, de renovo, de meditação, Pai, nessa palavra, de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento neste sentido, Pai. Se o Senhor não trouxer realmente, de fato, verdades sobre essa palavra, Deus, ela será apenas um discurso. Mas se o Senhor a vivificar nas nossas vidas, ela gerará frutos, ela multiplicará, Pai, ela frutificará. E nós clamamos a Ti nesse sentido, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Nós te exaltamos, nós glorificamos a Ti, nós somos gratos a Ti, Jesus. Porque se hoje temos misericórdia e graça sobre as nossas vidas, foi por Sua culpa. Obrigado, porque de fato não recebemos o que merecíamos, e pela Sua graça recebemos o que só Você, Jesus, era digno de receber. Se temos vida hoje, se vivemos hoje, se temos relação com Deus hoje, foi porque Você se deu no nosso lugar. E nós te exaltamos, nós te adoramos, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu senhorio em todos os sentidos das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.